boa tarde, estamos de volta para a segunda edição, para o segundo round desta terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Eu estava fazendo aqui algumas anotações, fiz um pequeno balanço. Até hoje, dia 30 de janeiro, eu publiquei aqui neste canal 43 vídeos, 43 contando com esse, e mais 2 lives, totalizando assim 45, melhor dizendo, 45 vídeos trazendo muitas informações para os queridos amigos. E informações que vocês normalmente não ouvem por aí na grande mídia, não é mesmo? Então, quero agradecer imensamente aos queridos amigos que ficaram conosco neste mês inteiro, especialmente os membros do canal, porque é a sua membresia que nos permite continuar aqui na plataforma para trazer todo esse conteúdo. 45 vídeos até agora, muita informação, não é mesmo? Graças a você que colabora com esse canal. Os membros e aqueles que eventualmente mandam algum Pix aqui para o canal. O Pix eu sempre deixo aqui o QR Code. Muitíssimo obrigado a todos. Espero até amanhã fechar um mês com 47 vídeos, se Deus quiser. Muito bem, entre as notícias que eu trago nesse canal, que normalmente ninguém traz, é sobre o comboio que partiu da Califórnia. Parte do comboio está se dirigindo ao Texas para dar apoio ao governador Greg Abbott. Mas atenção, este canal que vocês estão vendo aí, o Full Spectrum Survival, fez um alerta preocupante hoje. Ele disse que é possível que existam infiltrados no comboio que está se dirigindo ao Texas. Esses infiltrados se autodenominam, segundo o apresentador do canal, Exército de Deus, e seriam caminhoneiros fortemente armados que, pode ser, estão agora infiltrados no comboio para, quem sabe, atenção, para quem sabe provocar aí um ataque de falsa bandeira. Ou seja, criar um tumulto, já que estão armados, um tumulto armado, para que isso depois caia na conta dos patriotas, ou mais propriamente de Donald Trump, para quem sabe reeditar aí, numa escala muito maior, os 6 de janeiro, não é não? Pois é, então fica o alerta aí, pode ser que existam infiltrados no comboio que está se dirigindo ao Texas. O comboio é chamado de Take Our Board Back, Our Convoy. Bem, então, os infiltrados se autodenominariam Exército de Deus. Pelo menos foi isso que eu entendi. Então fica o alerta aí para os queridos amigos que moram no México, que moram no Texas, fiquem atentos. Muito bem, outra informação importante, outro foco de tensão importante lá nos Estados Unidos é em relação à resposta que Biden ainda não deu ao Irã, depois que um grupo patrocinado pelo Irã atacou a Torre 22, uma base americana na Jordânia, ali bem pertinho de outra base, 18 quilômetros de outra base que fica na Síria, que deixou um saldo de 3 mortos e muitos feridos. Feridos muito graves, inclusive, que pode até aumentar o número de mortos. Bem, é a primeira vez nesses últimos ataques lá no Oriente Médio a bases americanas que houve vítimas fatais. Então, tanto republicanos quanto democratas estão pedindo urgência para o governo Biden uma resposta, que dê uma resposta urgentemente ao Irã, porque afinal já foram mais de 160 ataques a bases americanas e está escalando, claro. Bem, o foco da crise é porque Biden também está não só vacilante, como parece dando dicas ao Irã de como poderá retaliá-lo. É inimaginável isso, mas parece que Biden ofereceu ao público 3 possibilidades de ataque. 2 delas são bem conhecidas nesse momento. Biden tem dito que é possível que os militares tracem um plano de ataque visando altas autoridades da Guarda Revolucionária do Irã.
nomes, né? Não atacar o país propriamente, mas cancelar CPFs de pessoas importantes lá do Irã. Ou então, a segunda possibilidade é atacar navios iranianos com drones. Seria o mesmo que dizer, olha, guardem os navios porque nós lançaremos alguns ataques, ou pelo menos deixe aí alguns navios velhos para que possam ser atacados. Isso está rendendo muita crítica porque, afinal, como dizem muitos, é dar ao inimigo muita chance de se defender, não é não? E aí vem a questão, por que Biden está fazendo isso? Ora, muitos analistas estão dizendo que não há surpresa nenhuma, porque afinal de contas, Biden, desde que esteve na outra presidência, a de Barack Hussein Obama, tratava o Irã como uma espécie de menina dos olhos dos globalistas. E isso se explica por vários fatores. O primeiro deles é o seguinte: dizem os especialistas que Biden era, na verdade, aquele que controlava Barack Hussein Obama, um desconhecido, um criado pelo Deep State para chegar à presidência, mas que ninguém sabia de onde vinha. Porém, Biden já era político velho e totalmente dócil ao pântano, porque, afinal de contas, Biden teve a sua carreira política patrocinada pela DuPont e também pela família Clinton. Então, Biden, na vice-presidência, era uma forma da família Clinton controlar o neófito Barack Hussein Obama. Pois bem, naquela época, a família Clinton e o resto do pântano, vamos dizer assim, tinha em mente criar o maior caos no Oriente Médio com a chamada Primavera Árabe, colocar o Oriente Médio abaixo para depois dominá-lo totalmente. E uma das formas de colocar o Oriente Médio num permanente conflito era fazer com que o Irã substituísse outros países historicamente aliados dos Estados Unidos, como, por exemplo, Arábia Saudita e Israel, para criar um atrito entre xiitas, sunitas e o próprio Israel. Entenderam? Difícil compreender? Bem, o Irã passou a receber, digamos assim, muita assistência dos Estados Unidos desde que Barack Hussein Obama subiu ao poder. Em contrapartida, o próprio Barack desprezava Israel e o próprio Biden tinha certos atritos com a Arábia Saudita. Quando Biden retorna ao poder depois de vencer Donald Trump, a primeira coisa que ele faz é chamar o príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, de assassino. Pois é, tudo isso seguia um script. Ou seja, tinha um método, e o método era exatamente esse: fazer com que o Irã ficasse topetudo e ameaçasse todo mundo. Só que tem um detalhe: o Irã, como criatura do Deep State, esse Irã como criatura do Deep State, tinha que ser muito bem controlado para quando o Deep State precisasse do Irã. Como, por exemplo, vou só dar um exemplo. Dizem que Biden hoje é um cadáver político, que não chegará vivo, estou usando figura de linguagem aqui, não chegará vivo nas eleições. Então é preciso criar um fato novo para não haver eleições. Só que o fato novo não pode ser agora, tem que ser no segundo semestre. Ali entre setembro e outubro, um grande atrito entre Estados Unidos e Irã, mais ou menos para o final do ano, para, quem sabe, frear o processo eleitoral, não é? Isso se Biden estiver por baixo, e é o que está acontecendo. Parece, o que tudo indica, que Donald Trump se reelegerá com o pé nas costas. Acontece que a criatura está desobedecendo o criador nesse caso, porque o Irã não quer saber de ficar ali cozinhando o galo até o segundo semestre. Ele, é o que tudo indica, quer um conflito agora. E esse é o X da questão. Por que o Irã está com pressa de peitar os Estados Unidos e quem mais estiver no caminho, e quem sabe colocar todo o Oriente Médio num conflito bélico sem precedentes? Por que o Irã tem pressa?
Bem, quem matou a charada foi essa senhora, Cheryl Jacobs. Ela é editora assistente do The Telegraph. Eu vou ler um pedacinho do que ela escreveu no Telegraph ontem. Vale a pena porque explica muito do que está acontecendo. Ela diz o seguinte, abre aspas, o declínio do Irã está entre as histórias mais extraordinárias dos tempos modernos. Foi uma das grandes civilizações antigas, auspiciosamente situada no centro do comércio global e presidindo algumas das maiores reservas de petróleo e gás natural do mundo. Mas uma teocracia fossilizada e inepta reduziu-o a um país incendiado. A sua infraestrutura é comparável à de um estado devastado pela guerra, e metade da sua população vive na pobreza. À medida em que a escala da mutilação nacional dos mulás se torna impossível de esconder e os movimentos de protesto crescem dentro do Irã, o regime em apuros tem procurado desviar-se das suas falhas, duplicando as ambições de longa data de estabelecer-se como uma hegemonia regional, criando um crescente xiita, que pode funcionar tanto como um escudo sectário defensivo contra os infiéis sunitas e ocidentais, claro, como um foco de orgulho imperialista. Tornar-se uma potência nuclear é, obviamente, crucial para tal visão. O perigo real, na verdade, pode não ser o fato do Irã estar se tornando genuinamente mais poderoso agora, mas sim o fato dos seus líderes saberem que o tempo não está do seu lado. É verdade que Teherã está provavelmente a apenas alguns anos de construir ogivas nucleares para mísseis balísticos. Aqui há controvérsia, tem gente já dizendo que o Irã tem sim armas nucleares. Mas à medida em que a sua economia afunda, o regime pode suspeitar que lhe será mais difícil justificar o custo do programa aos seus cidadãos inquietos. Para terminar, isso está de acordo com um padrão que os historiadores identificaram ao longo da história. O que as guerras mundiais anteriores nos ensinaram é que não são os países confiantes e bem-sucedidos que iniciam as guerras, mas sim os corroídos e esquizofrênicos que sofrem de ilusões grandiosas e de um medo mortal do futuro. Bem, o Irã então se enquadraria nesses países com medo mortal do futuro. Por quê? Porque eu mesmo já disse nesse canal, em outras oportunidades, que o Irã tem uma infraestrutura em frangalhos, além do que sofreu muito com inundações e terremotos nos últimos anos. Sem falar que a juventude não tem perspectiva de trabalho. A economia iraniana está no buraco, porque os ayatolás resolveram investir quase todo o seu dinheiro o tempo todo em armamentos para tornar-se não só ele uma potência nuclear, como também armar até os dentes os seus procuradores, como os Houthis, o Hezbollah, o Hamas em parte e mais inúmeras milícias espalhadas pelo Iraque e pela Síria. Tudo isso custa dinheiro. E o dinheiro, então, do seu petróleo foi usado não para benefício do povo, mas para isso, para virar uma máquina de guerra. E agora os ayatolás estão com medo, porque é cada vez maior a insatisfação popular dentro do Irã. Assim, o Irã estaria com pressa para promover um caos total, porque também, dizem especialistas, os mulás acreditam que uma vez que todo o Oriente Médio entre num conflito e que a destruição de Israel seja possível, então estaria aberta aí a estrada, o caminho por onde viria o Mahdi, ou seja, o Messias dos xiitas ou de parte do Islã. Então, por todos esses detalhes que vão se encaixando aos poucos, tudo indica que os próximos dias serão sim muito quentes, já que não são os Estados Unidos com pressa no momento de que aconteça uma guerra.
eles poderão querer essa guerra mais na frente, lá muito próximos da eleição norte-americana. Agora, quem quer é quem está com a corda no pescoço. Esse é o perigo. Então está aí, por esse aspecto todo, está explicado do porquê a situação é quente. O Irã pode, a qualquer momento, sim, entrar num conflito muito grande com os Estados Unidos, cujas consequências são imprevisíveis. E está explicado também por que o Irã está tão topetudo. Quer porque quer ir para cima de todo mundo, principalmente dos Yankees, como dizem os ayatolás. Vamos aguardar. Esta é a situação mais quente do momento. Estados Unidos e Irã. Os Estados Unidos provavelmente estão dizendo: companheiro, nós fomos amigos até agora, dá um tempinho, espera aí até o meio do ano. E os ayatolás não estão dando muito ouvido, não é? Pois é, eu tô rindo aqui é de nervoso mesmo, tá? Bem, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike, não tem problema. E como tenho dito repetidas vezes aqui, verifique, fiscalize a sua inscrição. Veja se você ainda é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se novamente e acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Eu amanhã cedo, não tão cedo, lá por 15 para meio-dia, eu volto para a 46ª publicação. Haja notícia, não é não? Até lá, se Deus quiser.